tem um filho de 5 anos e quase toda noite vai pro meu quarto dizendo que tem um bicho no quarto dele. Ele tá com medo, né? Medo do escuro faz parte. Medo do monstro faz parte. Cabe a você ajudar o seu filho a compreender que não existe monstro. Não é nem que não existe monstro, mas que o medo, na maioria dos casos, apesar de ser real, o motivo do medo, na maioria das vezes, é irreal. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Miguel, ele estava com medo do monstro, e a gente conversou, passou uns 20 minutos batendo um papo que, eu vou te falar, com muito adulto não dá pra ter essa conversa que eu tive com o Miguel. E não porque ele seja superdotado, não. Ele é intelectualmente na média, assim como eu. Mas ele compreendeu que ele estava sentindo medo, que o medo dele era verdade, era real, só que o objeto do medo dele não era real. Ele sabia que ele estava com medo do monstro, mas ele sabia que não tinha monstro nenhum ali. E por mais que ele soubesse que não existia monstro nenhum, ainda assim ele estava sentindo medo. E aí depois de uns 15 minutos conversando sobre isso com ele, ele compreendeu tudo direitinho na linguagem dele. Aí eu perguntei, filho, é o seguinte, agora você tem duas opções. Você pode caminhar para resolver esse medo, ou você pode continuar sentindo esse medo. O que você quer fazer? Ah, papai, eu quero resolver. Então tá bom, a gente vai resolver. Sabe como resolve? Ele encarando. Encarando o medo. Então você vai lá no escuro procurar esse monstro. Você sabe que não tem, não sabe? Sei. Você tá sentindo medo, não tá? Tô. Então você vai lá no escuro procurar. E aí ele foi. Porque cada passo dele parecia que ele estava carregando uma tonelada nas costas. Cada passo, sabe? Aquele passo pesado, assim. Dava um passo e eu, na metade da escada, né? Ele falou, vamos comigo, papai. Aí eu falei, ó, eu vou ficar na metade, né? Que tem um lance assim e outro lance assim. Sabe? Aquela escada assim, né? Um para um lado, outro para outro. Aí eu desci até a metade da escada. Agora daqui pra frente você que vai lá. E aí ele foi lá embaixo, procurou, foi na sala, foi na cozinha, tudo, tal. E aí voltou e foi de novo, e foi de novo, e foi de novo. Mas óbvio que pra ele ir sozinho, eu já tinha ido com ele outras vezes, tá? Eu não fiz ele ir sozinho de primeira. Mas eu não falei pra ele, nas primeiras vezes, que não existia. Eu fui lá com ele, eu mostrei pra ele. E eu não falei, papai tá aqui, vai proteger você, não vai deixar o bicho pegar você. Não. Falei, tem monstro? Tem, então vamos lá procurar o monstro. Aí eu fui na frente, ele veio comigo. Aí aos poucos eu fui invertendo, fui deixando ele ir na frente, fui indo atrás, até que chegou o momento que eu falei, agora você vai sozinho. E ele foi sozinho e resolveu o medo dele. Só que isso não é uma noite, né? Isso foi um mês, mais ou menos. E hoje o meu filho de 6 anos de idade tem uma compreensão sobre medo que eu te garanto que 50% dos adultos não tem. Não tem. Quantos adultos não vão no escuro procurar o monstro? Quantos adultos deixam de fazer um monte de coisa por causa de medos onde o objeto do medo não existe? E os caras sabem que não existe. Um dos maiores medos é falar em público. Por que você tem medo de falar em público? Não você, tá? Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Por causa de algo que não existe. A pessoa consegue falar para uma pessoa? Consegue. Qual que é a diferença de falar para uma e falar para 10 milhões? É o número, né? Fora isso, é só o medo da gente. Tem gente que tem medo de ir no brinquedo do parque, que ela vê o brinquedo indo 10 vezes e ninguém morre. Todo mundo vai lá e sai vivinho da Silva. Por que a pessoa não vai? Por causa do medo. E não tem problema sentir medo. De verdade, é bom que sinta medo, tá? É saudável que sinta medo. O medo é uma ferramenta para manter a gente vivo. Mas é importante você reconhecer o seu medo e caminhar de acordo com o que você decide caminhar. Joia? Então, ensina o seu filho sobre medo e ajuda ele a procurar esse monstro aí, esse bicho aí. Que ele vai começar a entender. Não é você dizendo para ele que não existe, é ele compreendendo os processos dele.